Então, pessoal, como eu estava falando, né, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre violência contra a mulher, né? Como eu disse, já é um tema que a gente já trabalha, a gente já trabalhou na escola, que a gente vai estar trabalhando sempre. A gente não queria trabalhar só em agosto, que é o Agosto Lilás, mas a gente acha importante trabalhar sim nesse tema também para dar visibilidade, né? E é claro que a violência contra a mulher a gente trabalha sempre de forma transversal, e quando a gente trabalha outras temáticas a gente acaba abordando também, tá? Mas a gente vai estar trabalhando agora, né, que é o Agosto Lilás, é o mês de violência, dessa campanha, né, da violência contra a mulher, e é um mês que foi sancionada a Lei Maria da Penha, né? Então não tem como a gente falar de violência doméstica, de violência contra a mulher, sem falar na Lei Maria da Penha, né? Porque ela foi fundamental nessa trajetória aí de luta e de conquistas, né? Inclusive enviei para vocês lá no grupo, né? A lei foi sancionada no dia 7 de agosto, ela completou agora 14 anos, né? Então é 14 anos que a gente possui essa legislação aí para amparar essas mulheres que sofrem qualquer uma dessas formas de violência. E a gente escuta falar muito da Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha, apoio do marido João da Penha. Não sei, a gente escuta falar muita coisa da lei, mas a gente percebeu, inclusive nas falas que a gente já fez com os alunos, que se tem pouco conhecimento do que realmente a legislação fala, quando que a gente pode estar utilizando essa lei, de que forma que essa lei vai estar protegendo essa mulher. Então, a gente acha que é muito importante que vocês tenham esse conhecimento também, né? A gente não vai falar sobre toda a lei, porque ela é uma lei bem completa, inclusive ela é considerada como uma das melhores do mundo, né? Então, assim, o nosso país, ele é muito bom, né, com relação à legislação, né, em elaborar as legislações. Se elas são cumpridas, aí é outra história, né? Mas ela é considerada uma das melhores do mundo, essa legislação, né? Muitos países nem têm, né, legislação para proteger essa mulher que sofre violência. Então a gente vai falar no geral sobre ela, a gente não tem como abordar toda a lei, porque como eu disse, ela é bem completa, mas se vocês tiverem interesse, vocês encontram aí tranquilamente na internet, tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela leva o nome da Maria da Penha, né? Claro que essa legislação tem um número, mas ela leva o nome da Maria da Penha. Então, acho que é legal vocês entenderem um pouquinho dessa história, por que ela tem esse nome, né? E essa que está aparecendo na imagem aí é a Maria da Penha, né? Ela é farmacêutica, bioquímica, ela se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará, em 66, concluiu seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em 77, né? Então, assim, a gente fez questão de salientar a formação da Maria da Penha, porque às vezes a gente escuta também, né? A mulher que sofre violência, é uma mulher que não tem instrução, né? Que não entende, não conhece a lei, né? E não é verdade. A mulher que sofre violência doméstica é qualquer mulher, dependente, né, de ter formação ou não ter, né? Então, essa é a Maria da Penha, essa é uma foto atual dela, né? E aí eu vou contar brevemente a história dela para vocês entenderem. Então, a Maria da Penha, vocês viram que ela fazia mestrado na USP de São Paulo, né? Enquanto ela fazia o mestrado na USP, ela, em 1974, ela conheceu o seu, né, depois marido, o Marco Antônio Heredia Viveiros, que é esse que está aparecendo na foto, e ele cursava pós-graduação na área de economia, né? Ele é colombiano, e aí eles começaram um relacionamento, né? Casaram, né? Como diz aqui, ele sempre foi muito gentil, muito educado, né? Então ela se encantou com ele. Eles casaram, né? Em 76, tiveram uma filha, né? Vocês estão vendo aí que na foto aparecem 3 filhas, né? Eles tiveram essa primeira filha, né? Quando a Maria da Penha terminou o curso de mestrado, eles se mudaram de São Paulo para Fortaleza, né? Foram morar em Fortaleza, onde eles tiveram
mais essas 2 filhas, né? Então, no total, eles têm 3 filhas. Então, eles foram morar em Fortaleza, né? Como eu disse, o Marco Antônio sempre foi um cara muito gentil, educado, né? E isso durou um bom tempo, né? E o que a Maria da Penha conta é que depois que eles se mudaram para Fortaleza, que eles tiveram a segunda filha, ele começou a mudar o comportamento dele, né? E aí coincidiu que nessa época ele conseguiu a cidadania brasileira, né? Depois, né? Porque leva um tempo, casa, enfim, depois que ele conseguiu a cidadania, ele estava estabelecido, né? E eles tiveram a segunda filha, ele começou a mudar o comportamento dele, né? Eles tinham uma vida financeira boa, né? Eles moravam numa casa grande, eles tinham 2 empregadas, né? E aí ela disse que foi nessa época que ele começou a mudar um pouco a postura dele, né? A atitude dele, né? Deixar de ser tão gentil como ele era. E aí eu preciso contar um pouquinho dessa história, né? Para que vocês entendam por que foi necessário criar uma lei, né? Por que se chegou nesse ponto, né? Porque não tinha e por causa de todas as circunstâncias que aconteceram em volta ao redor do caso da Maria da Penha, né? Então, lá em 1983, quando ele já estava, né, como eu disse para vocês, mudando o comportamento dele, sendo mais agressivo, e a Maria da Penha fala muito, ela não fala em violência física, ela fala muito em violência psicológica, né? Ela disse que ele era muito rígido e violento com as filhas, né? Isso doía muito nela, né? Mas ele tinha esse tipo de comportamento, né? Era rígido demais ou era grosseiro e, enfim, com ela e com as filhas, tá? Então, lá em 1983, Maria da Penha estava... O Marco Antônio ele tinha ido viajar e tinha retornado naquela noite. E aí eles, enfim, se despediram, foram dormir. E aí a Maria da Penha, ela acordou, na verdade, com barulho já e com tumulto na casa dela. Então, enquanto ela dormia, ela levou 2 tiros nas costas, né? E ela conta que ela acordou já com os vizinhos dentro de casa. Ela disse que tinha um vizinho que era médico, né? E ele deu os primeiros socorros ali antes da ambulância chegar. E ela nem sabia direito o que tinha acontecido, né? E aí ela foi hospitalizada. Ela ficou um tempo hospitalizada. Por causa desses tiros, ela ficou paraplégica, perdeu o movimento das pernas, né? E aí o Marco Antônio disse que a casa havia sido invadida, né? A casa foi invadida por 2 homens. Ele disse que tinha mais um homem no telhado, escondido, e tinha uma mulher do outro lado da rua. E aí esses homens entraram, atiraram na Maria da Penha, tentaram enforcar ele e atiraram no ombro dele, né? Essa é a versão que ele contou. A polícia não achou nada, não achou essas 4 pessoas que arrombaram a casa. Inclusive, os vizinhos disseram que logo que ouviram o tiro, eles correram para a rua e eles também não viram ninguém, né? Então, a princípio, se acreditava nessa história que a casa havia sido invadida. Aí a Maria da Penha voltou para casa, né, lá em outubro, e aí ele manteve ela em cárcere privado, né? Ele não permitiu que a família dela fosse visitar ela, e ela já estava paraplégica nessa época, né? Manteve ela em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutar ela no chuveiro, né, enquanto ela tomava banho. E aí a gente sabe também que a legislação do divórcio, da separação, também não era favorável à mulher naquela época. Inclusive, se ela fosse embora de casa, ela perdia os direitos dela, inclusive com relação às filhas, né? Então, foi aí que ela percebeu, né? Porque ela não sabia que tinha sido ele que tinha tirado nela, mas ela sempre teve essa desconfiança por causa da atitude dele. Então, quando ele tentou eletrocutar ela no chuveiro, ela disse, não, chega, né? E aí, foi aí que ela fez a denúncia, né? E aí, ela foi retirada de casa, né? Junto com as filhas, enfim. E aí a polícia começou a investigar, então, peraí, então vamos ver essa história de novo aí, porque a gente não achou bandido nenhum, né? Então aí, isso em outubro, quando ela retornou para casa. Em novembro, ela recebeu autorização judicial para deixar a residência com as filhas, para ela deixar a residência. Então ela precisava de uma autorização, porque se ela saísse sem essa autorização, era abandono de lar. Ela perdia todos os direitos. Ela precisou dessa autorização para sair. E aí ela alegou que ele era violento psicologicamente e maltratava as crianças.
né? Isso em 83. Aí, em 84, a Maria da Penha depõe pela primeira vez, e ele passa a ser considerado suspeito pelo crime, já em 84 só, em janeiro de 84. Aí, em junho, ele é detido, mas ele não confessa o crime, ele diz que não foi ele que fez, que ele é inocente, né? Isso em junho. Aí, em setembro, o Ministério Público acusa ele formalmente, né? Depois que averiguaram que realmente não tinha bandido e tal, acusaram ele formalmente, em setembro de 84. Aí, em 91, tem o primeiro julgamento, olha quanto tempo depois. Nesse primeiro julgamento, ele é condenado a 15 anos de prisão, né? Ele foi condenado, só que aí o julgamento foi anulado. Não, teve algumas coisas erradas no julgamento e tal. O julgamento foi anulado, ele não foi preso. Aí, lá em 94, depois de 3 anos, a Maria da Penha resolve contar a história dela, e aí ela escreve um livro, que é o Sobrevivi e Posso Contar. E aí, através do livro dela, a história começou a ser mais conhecida, né? As pessoas começaram a ter mais acesso. Aí, em 96, teve outro julgamento, né? Depois de 5 anos do primeiro, e aí ele é condenado a 10 anos e 6 meses. Só que ele ganha o direito de recorrer, aí ele não fica preso de novo, né? Aí lá em 98, depois que ela escreveu o livro, que já estava mais conhecido toda a história, que ele já tinha sido acusado 2 vezes e continuava solto, né? Continuava livre, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Unidos, a OEA, recebe uma denúncia apresentada pela Maria da Penha e pelo Centro de Justiça e pelo Direito Internacional e pelo Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher. O Estado brasileiro ele é acusado de não atuar, prevenir e punir a violência contra a mulher. Então, ele recebeu essa denúncia que o Brasil não estava fazendo nada, né? Aí, em 99, a OEA adverte o governo brasileiro, né? Não adiantou. E aí, lá em 2001, a OEA torna público um relatório, né? Fez um relatório sobre o caso Maria da Penha, responsabilizando aí o Estado brasileiro por não tomar nenhuma providência, né? Por não punir o agressor, né? E continuar em liberdade. E isso lá em 2001. Aí, em março de 2002, há uma nova audiência da OEA e o Brasil se compromete a cumprir as recomendações que eles haviam recebido da OEA, concluir a tramitação do processo contra o Marco Antônio, né, e adotar medidas para tentar coibir a violência doméstica contra a mulher, né, isso em 2002. E aí, em outubro de 2002, 19 anos e 5 meses depois do crime, olha, 19 anos, ele foi preso, né? Porque depois quando começou toda essa história, ele se mudou, né? Ele foi para Natal, porque aonde ele passava em Fortaleza, todo mundo sabia quem era, o que ele tinha feito, né? Então ele se mudou e aí ele foi trabalhar como professor universitário em Natal. E aí em outubro de 2002, então ele foi preso, né? Ele ficou preso em regime fechado só durante 16 meses, só esse período, né? Então, aí em 2004, ele começa a cumprir a pena em regime semiaberto, ou seja, ele já estava no semiaberto em 2004, né? E ele tinha permissão para sair da cadeia durante o dia para trabalhar, né? Aí, em agosto de 2004, ele é transferido para uma prisão de Natal e continua no semiaberto, né? Então, preso mesmo, ele ficou só de 16 meses. E aí, então, em agosto de 2006, o governo federal sanciona a lei, né, Lei Maria da Penha, que levou o nome dela, foi sancionada essa legislação, né? Em 2007, ele consegue a liberdade, e aí a gente está conseguindo ver, né, quanto tempo que esse caso levou, quanto tempo ele ficou em liberdade, e quando ele foi preso, ele ficou só 16 meses. Então, a gente consegue entender a necessidade realmente da lei, né? O Marco Antônio ele sempre disse que ele era inocente, que ele nunca fez nada, e aí lá em 2010 ele lançou um livro contando a versão dele, né? Depois ele lançou mais 3 livros contando a versão dele, e ele sempre disse que ele era inocente, ele não tinha feito nada,
né? Então, como eu disse para vocês, a Lei 11.340 ela foi sancionada aí no dia 7 de agosto de 2006 pelo presidente Lula, né? E vocês, quando vocês tiverem a oportunidade de ler a lei, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, ela é uma lei muito completa, ela não tem a intenção só de punir, ela tem a intenção de prevenir, né, a violência, principalmente para que essa violência não chegue num feminicídio, né? Então, o que fala a Lei Maria da Penha? Ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então, a gente gosta sempre de salientar o contra a mulher, porque a gente escuta muita coisa, né? Ah, mas se a mulher bater no marido, pode usar a Maria da Penha. Ah, e se o vizinho bater não sei o quê, a gente pode usar, né? Então, assim, a lei ela é bem clara, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? E isso engloba tanto uma mulher trans como uma mulher cis, tá? Então, se for uma mulher transgênero, ela pode ser embarcada na lei, tá? Mas ela não vai proteger, por exemplo, um homem que apanhou da mulher. Não, aí não. A lei é para proteger a mulher. Às vezes a gente escuta alguma história, né? Ah, mas aconteceu uma mulher que bateu no marido e usaram a Lei Maria da Penha. Não, a Lei Maria da Penha é para proteger a mulher, tá? O juiz pode se basear em algum artigo da lei, mas não utilizar a lei. Tá? A lei é para proteger a mulher que sofre essa violência, certo? E aí, uma coisa que a gente queria falar para vocês é que existem vários tipos de violência, né? Às vezes a gente acaba pensando logo em violência física, né? Mas existem vários tipos de violência. A mulher não precisa necessariamente estar apanhando para estar sofrendo violência, né? E a gente sabe que às vezes tem um certo desconhecimento disso. Então, a lei, como eu disse para vocês, ela é muito completa, ela explica detalhadamente todos os tipos de violência para que a mulher consiga entender, peraí, eu não estou apanhando, mas eu estou sofrendo outro tipo de violência e a lei vai me proteger, tá? Então, a lei vem falar de todos os tipos de violência. Então, a violência física, que é a violência que a gente consegue normalmente identificar, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes ou deixa uma marca, né? Ou deixa um roxo, um machucado. Claro que às vezes a mulher ela acaba mentindo, falando que caiu, isso acontece muito, né? Mas é claro, tem violências também que não deixam marca, né? Mas normalmente ela é mais identificável. Inclusive para a mulher, né? A mulher que apanha, ela sabe que sofreu uma violência, né? Então ela consegue identificar melhor. E essa violência não necessariamente só bater, só dar um soco, mas atirar objeto, sacudir, apertar o braço com força, é violência física, espancamento, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes, ferimentos causados por queimadura, né? Infelizmente acontece tanto, né? A gente vê tantas histórias aí nos jornais de homens que jogam produto químico no rosto da mulher, que corta o cabelo, sabe? Então, infelizmente isso acontece bastante, né? Então, essa violência física, tá? E aí, além da violência física, a gente vai ter a violência psicológica, que é aquela que eu falei que às vezes a gente não identifica. Mas quando esse homem ameaça, quando ele deixa essa mulher constrangida na frente de outras pessoas, quando ele humilha, quando ele tenta manipular, sabe? Você tem que ficar comigo, porque se você não estiver comigo, ninguém mais vai te querer. Eu sou o único que te quer, sabe? Ele acaba fazendo essa violência psicológica para essa mulher, ela acaba acreditando naquilo, né? Quando ele tenta manipular, quando ele isola essa mulher, às vezes ele deixa ela em casa, não deixa que ela tenha amigos e amigas, não deixa com que ela veja a família, né? Quando ele insulta, quando ele faz chantagem. Se você não ficar comigo, eu vou matar sua mãe. Eu vou fazer isso com nossos filhos, sabe? Quando ele faz chantagem, né? É uma violência também, faz parte da violência psicológica. Violência sexual também acontece muito dentro dos relacionamentos e às vezes ela não é identificada porque acaba se entendendo
que o ato sexual, ele faz parte do casamento, né? Faz parte do envolvimento do casal, então o homem tem direito a fazer sexo com sua esposa sempre que ele quiser. E não é bem assim, né? Em qualquer relacionamento, em qualquer atividade sexual, os dois precisam querer, independente de se ser namorado, se ser casado ou não ser nada, né? Sempre os dois têm que querer. Então, acontece muito estupro dentro do casamento, né? O homem quer ter relação sexual, a mulher não quer, ele faz a força, ou às vezes ela faz sem vontade, mas porque ele quer, como se fosse uma obrigação, e não é. Então, acontece, infelizmente, muita violência sexual dentro do casamento, né? Quando o marido impede a esposa, companheira, de usar um método contraceptivo, também é uma violência sexual, né? Tem muitos homens que acreditam que se eles tiverem filhos ou mais filhos, a mulher vai ficar presa naquele relacionamento. Então, ele impede que ela use um método contraceptivo para que tenha mais filhos e que, consequentemente, fique com ele, né? Então, isso acontece. Forçar a mulher a fazer um aborto também é uma violência sexual. Forçar a gravidez ou prostituição também acontece. Ou limitar ou anular os direitos sexuais e reprodutivos dessa mulher. Tem maridos, por exemplo, que não permitem que a esposa vá ao ginecologista porque tem ciúmes. Como assim? Outro homem vai te tocar, outro homem vai te ver sem roupa. Então, tem muitos maridos que não permitem que a esposa vá ao ginecologista. E isso é uma violência sexual, porque é um direito da mulher, né, poder cuidar do seu corpo, né? Val, quer comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Eu posso prosseguir. Sim, Ju. Eu vou aqui colocar as perguntas referentes, né, ao tema que estão perguntando aqui. E depois, no final, tem umas perguntas aqui que eles querem que se debate algum outro tipo de tema, tá? Aí, no final, a gente pode falar sobre isso, tá? Então, aqui, na verdade, são duas perguntas, praticamente, não perguntas, né, mas eles estão colocando alguns pensamentos também sobre isso, tá? Alguns poemas ali, entendeu? Alguma coisa. A Maria Júlia, ela fala que ouviu essa história, né, em relação, talvez, aí da Maria da Penha, de outro ângulo, né? Eu não sei qual foi esse ângulo que ela quis dizer. Ela disse que ela ouviu muito diferente essa história da Maria da Penha. Eu não sei aí qual foi a história que ela ouviu. Se ela quisesse falar alguma coisa, ela poderia falar, né? Como é que foi a história. E Alan Shadid, é isso, né? Ele diz que um mundo onde prevalece as aparências tem as suas consequências, né? Tem ali o texto, né? E no final tem isso, segundo o Alan. E a Aline, né, diz que tudo isso também é resultado da maldade humana. Então, são essas as perguntas em relação, né, a isso daí. Então tá, obrigado, Val. Depois, se a Júlia, né, quiser falar da história, né, fica à vontade, mas, como eu disse para vocês, tem né, na verdade, o Marco Antônio, ele sempre continua dizendo que isso não aconteceu, que não foi assim, né, mas foi comprovado, né, pela justiça, pelos policiais que fizeram a perícia, enfim, foi comprovado que isso realmente aconteceu. Mas ele sempre disse que não aconteceu isso, que ele não fez isso, né? E aí, a partir disso, claro que sempre vai ter várias versões, né? E talvez eu, por exemplo, antes de estudar sobre o tema, realmente, eu também não sabia dessa história. Eu sabia que tinha lei e tal, mas eu não sabia a história toda, né? Mas sempre vai ter outras versões por aí, isso realmente sempre acontece, né? Então, se vocês quiserem, pode continuar contribuindo aí, fiquem à vontade. Então, eu vou continuar falando aqui das violências, né? Conforme a lei. A violência patrimonial, né? Que também está lá na lei, que a mulher sofre violência patrimonial, ela pode utilizar a Lei Maria da Penha, que é controlar o dinheiro, né? Muitas vezes esse homem, ele é persuasivo também, né? Não, deixa que eu cuido do seu dinheiro, eu sei melhor fazer a contabilidade, né? E aí ele acaba ficando com esse dinheiro da mulher e ela tem uma dependência financeira dele mesmo trabalhando, porque é ele que controla o dinheiro, né?
não pagar a pensão alimentícia, né? Separou, teve a separação, o juiz determinou que ele tem que pagar tanto de pensão alimentícia, ele não paga. É Maria da Penha também, porque é uma violência patrimonial, ele tem obrigação, o filho é dos dois, né? Destruir documentos pessoais também, às vezes essa mulher quer ir embora de casa, ele destrói os documentos pessoais dela para que ela não possa ir, identidade, carteira de trabalho, né? Ele destrói tudo para que ela continue lá, né? Isso é violência patrimonial. E aí, destruir coisas pessoais também, jogar o celular na parede, tá com ciúmes, não quer que fale com ninguém, destrói o celular dessa mulher, é violência patrimonial também. E aí, qualquer valor, qualquer bem, aí tem muitos homens que quebram as coisas em casa, geladeira, enfim, né? Isso é violência patrimonial, né? Usar o nome da mulher, por exemplo, para fazer compras, né? Estelionato, usar o nome dela para fazer contas e não pagar, né? Isso aí também é uma violência patrimonial, porque aí a conta fica para ela, né? E causar danos a qualquer tipo de objeto, enfim, que essa mulher tenha, ou que seja da casa, entra na violência patrimonial. Aí a violência moral, né? Atacar a moral dessa mulher, né? Acusar a mulher de traição, né? Quando tem ciúmes excessivos, acha que ela sempre está traindo. Emitir juízos morais sobre a conduta dessa mulher, né? Sobre qualquer coisa que ela faça. Fazer críticas mentirosas sobre ela. Expor a vida íntima, como tem acontecido ultimamente. E a gente conversou sobre isso quando a gente falou lá dos perigos da internet, vocês lembram? Que a gente falou sobre a pornografia de vingança, né? Quando termina o relacionamento, aí esse homem vai lá e expõe fotos íntimas, vídeos, né, que eles fizeram enquanto casal, né? Então, expor a vida íntima dessa mulher é uma violência moral. E, infelizmente, a gente sabe que na nossa sociedade, né, como a gente já conversou, expor uma foto nua de uma mulher é uma coisa, expor uma foto nua de um homem é outra coisa. Essa mulher vai receber muitos juízos morais, né? E esse homem, não sei, né? Vamos pensar, o que vocês acham, que vocês vê por aí? Qual é o peso que tem um vídeo de uma mulher tendo relação sexual e um vídeo de um homem? Né? Essa mulher ela é xingada sempre, né? E esse homem... Ô, Juliana, eu acho que não. Por exemplo, quando vazou aquele nude da Luísa Sonza, o pessoal foi muito ajudar ela e parar de compartilhar. E o pessoal não fazia piada, o pessoal era mais contra, né? E quando, por exemplo, vazou o do Léo Stronda, que eu lembro, o pessoal fez muita piada, o pessoal comentou muito mais. Então, quando é uma mulher, o pessoal tem mais humanidade do que quando é de um homem. Eu noto que é assim, pelo menos, no meu ver. A gente não pode generalizar em nada, né? Mas a gente tem que pensar o quê? Quem é que foi defender essa mulher? Hoje em dia a gente tem muito mais pessoas que vão defender essa mulher, sim, mas tem muito mais pessoas que vão xingar essa mulher. Então, já que tu falou do caso da Luísa Sonza, vamos falar do caso que aconteceu recentemente também, da separação da Luísa com o Whindersson Nunes, né? E aí ela fez um clipe com... Como é que é o nome dele? Vitão, né? Acho que é, né? Vitão. O pessoal não foi malhar ela? Nossa, que vagabunda, terminou agora, já tá saindo com esse cara, que não sei o que absurdo. O pessoal não foi xingar ela um monte, inclusive ela disse, né, ela se pronunciou, que ela deixou os xingamentos lá porque ela queria que o povo visse, né? E aí a gente teve esse outro caso, comparando aí da Maíra Cardi com, como é que é o nome dele? Arthur Aguiar, né? Que ele traiu ela com 16 mulheres, né? E o povo fez o quê? Nossa, que legal, que garanhão, né? 16 mulheres e tal. Então, só para a gente comparar. Tem 2 pesos e 2 medidas aí, sim. Oi. Eu vou dar não sei, né? A minha opinião. Por exemplo, a Luísa Sonza e o nome, eles têm bastante voto, porque eles têm muitas pessoas que seguem, que acompanham. Mas, por exemplo, uma menina comum, sabe, na escola, por exemplo, será que ela vai ter tanta voz assim para dizer o que aconteceu? Eu tive uma amiga um tempo atrás que ela não queria terminar o namoro porque ela tinha mandado foto do namorado dela e ela não queria terminar.
Então, assim, a Luísa Sonza foi defendida porque tem muitas mulheres que acompanham ela, que iam defender, óbvio, né? Mas agora uma pessoa que não tem voz, que não pode pegar e falar, isso tá errado, não pode fazer isso. Né? Eu acho que daí já muda completamente a situação, né? Eu vejo assim, pelo menos. É verdade, Laura, essa tua colocação foi muito bem feita, né? Ela tem, será, não sei quantos milhões de seguidores e tem seus fãs que com certeza vão defender ela. E essa menina que não tem, quem que vai falar por ela? Quem que vai dar a cara lá para ir lá defender ela, né? Então a gente precisa pensar nisso também, né? Juliana, posso Então, dar mais uma palavrinha também? oi, Por pode, favor. João, pode falar. Tu falou também, né, que ela foi zoada. Sim, ela foi, mas o Whindersson, voltando nesse caso, né, específico, também foi. Ele foi chamado de corno, ele foi chamado de gado, ele foi chamado de um monte de coisa e o pessoal zoou também ele. Tanto quanto zoaram ela e tanto quanto também zoaram o Vitão. Então, não é como se fosse só a mulher que foi zoada nessa história toda. O Whindersson também saiu como bobo, né? Sendo assim, né? Também ele foi zoado bastante. Mas ele foi lá na rede social dela, ou dele, não sei o quê, defender ela, pedir parem, né? Porque as ofensas com relação à mulher, elas são muito mais pesadas. Ele foi chamado de quê? De corno. Ele é corno, foi traído. E ela o quê? Vagabunda, puta. Né? Então a gente precisa entender que o peso desse julgamento é muito maior. Não que não tenha, tem. Sim, tem. E claro que aí quando a gente cai na internet, a gente tem a questão dos haters, né, que estão lá só para xingar, que estão lá só para ofender, né? A gente acaba caindo em outras questões também, né, que infelizmente acontecem, né? Mas então, expor a vida íntima, né, violência moral, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, as mulheres ainda passam muito, né, com relação ainda sofrem muito por causa da roupa que estão usando, né, como se a roupa fosse definir a mulher. Então, e quantas vezes a gente vê dentro dos relacionamentos, dentro dos namoros, né, e aí depois dentro do casamento, quantas vezes o marido manda a mulher trocar de roupa, porque a roupa está muito curta, né? Obviamente que hoje as mulheres já têm força para dizer, não, peraí, essa é a roupa que eu quero, essa é a roupa que eu vou usar e pronto. Mas ainda acontece muito controle. E isso é violência moral. E aí depois a gente vai ter, aí os termos, os tipos de violência, como eu disse para vocês, eles estão todos expostos lá na lei. Por isso que eu digo que a lei é bem completa, ela vem para definir e para que as mulheres entendam, né, que receber um xingamento, ser ofendida é violência e está lá na lei, para proteger ela. Né? Então, isso fica bem claro para que as mulheres possam identificar. E aí, a lei vai falar também dos ciclos da violência, que aí a professora Karine vai falar um pouquinho para vocês. Tá? Então tá. Boa noite a todos, então. Vou continuar falando um pouquinho aqui dessa questão da violência contra a mulher, né? E talvez com algumas coisas que vão ser faladas agora a gente consiga entender um pouquinho também de tudo isso que a Juliana já falou, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas protetivas e tudo que engloba. Enfim, o ciclo da violência, ele é tipo um gráfico criado sobre o que acontece na maioria dos casos de violência contra a mulher, né? Não é uma coisa pontual, não é uma coisa que acontece uma vez, né? Geralmente é uma coisa recorrente e por isso que é chamado de ciclo, né? Não é que o homem é violento todos os dias, não é que o homem agride a mulher todos os dias e também não é que aconteceu uma vez só, né? Geralmente nesses casos que acabam ali dentro da Maria da Penha, eles são casos que acontecem de forma cíclica dentro do relacionamento, tá? Não só do casamento, também no relacionamento de namoro, tá? Não vamos pensar que isso só se resume ao casamento, tá? Qualquer tipo de relacionamento que exista, ele pode também já ter aqui o ciclo da violência. E é preciso prestar muita atenção se isso acontecer antes do casamento, né? Para que não chegue ao casamento. Enfim, então, como é que funciona esse ciclo? Vocês podem observar aqui, né, que existe aqui ameaças, agressões, né? Existe um episódio agudo de violência, lua de mel e tensão. O que essas palavras querem dizer, então?
Existem certos tipos de agressões dentro do relacionamento que nem sempre são a agressão física, como a Ju falou, né? Toda essa agressão psicológica, agressão moral, patrimonial, ela já está ali dentro antes do episódio agudo de violência. Geralmente, antes de acontecer esse episódio de violência, já está acontecendo outros tipos de violência, né? Que são esses ali na parte da tensão, onde vem as ameaças, onde acontecem os insultos, as humilhações, a intimidação, uma provocação mútua, né? E disso vai para o episódio de agressão, da violência aguda, que a gente chama, ou da violência física em si, né? E geralmente, quando acontece isso, essa tensão, esse pico de violência, acontece que a mulher geralmente procura ou não, né? Ela tem um tipo de reação, né? E esse homem não quer ser abandonado pela mulher. Então, o que acontece? Ele vai tentar reconquistar essa mulher depois da agressão. E aí vem a fase que é chamada de lua de mel, né? Esse ciclo aqui não fomos eu e a Juliana que inventamos, né? Esse ciclo, ele existe, ele é analisado dentro do contexto da lei, tá? Dentro do contexto da violência doméstica. Então, essa fase de lua de mel é a fase da tentativa de reconquista dessa mulher. Então, o homem diz que vai mudar, que ele não vai mais bater, que ele não vai mais brigar, que ele vai deixar ela ser como ela quiser, e acaba muitas vezes reconquistando ou ganhando perdão dessa mulher, né? Muitas vezes a gente questiona, mas por que a mulher continua com esse cara, né? Por que ela não vai embora? E tudo isso entra dentro dessa questão também da agressão psicológica, da agressão emocional e moral, tá? Essa violência muitas vezes não é percebida pela mulher, né? E isso é uma coisa muito preocupante. E depois que está tudo resolvido, que a mulher já está novamente, né, com o marido, como se tivesse tudo tranquilo, começa de novo aquele ciclo de tensão, os insultos, as ameaças, a pressão psicológica, e vai acabar em outro episódio de violência. Por isso que é um ciclo, tá? E também uma coisa bastante importante é a gente pensar assim que a mulher que sofre a violência, ela nem sempre está consciente. Muitas vezes, a maioria das vezes, ela não está consciente que ela está sofrendo uma violência. E muitas vezes, por causa dessa questão de violência financeira, do homem controlar o dinheiro, né, dela não ter acesso, às vezes, aos próprios documentos e a muita coisa, ela não consegue sair. Ela fica pensando também, por causa das ameaças, né, teu filho vai passar fome, como é que você vai sustentar o seu filho? Então, ela acaba ficando dentro desse contexto, mesmo que seja violento, por inúmeras razões que a gente desconhece, né? Porque quando você não está sofrendo, não está participando desse ciclo de violência, a gente acaba julgando muitas vezes, né? Pô, é só sair. Por que ela fica ali se a pessoa, né? Não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, não teríamos tantos casos que, inclusive, chegam ao feminicídio, certo? Bom, depois do ciclo de violência, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das medidas protetivas. Tá? Medidas protetivas de urgência. Antigamente, como eu estava falando ali no ciclo de violência, a mulher ia lá, denunciava, né? Aí o homem, para não ser preso, para não ter que pagar pensão para os filhos, para não ocorrer a separação, muitas vezes eles entravam naquele ciclo de lua de mel, de conquista, a mulher ia lá e retirava a queixa que fazia. Hoje em dia não se retira mais queixa, né? Uma vez que está feita, e não é preciso ser feita pela própria mulher, né? Pode acontecer de, tipo, o vizinho ver, alguém ir lá e a polícia vai ser chamada e vai ser lavrado um auto, sim, e não tem como ser retirado. Tá? Não é mais como antigamente que a mulher ia lá, não foi bem isso, eu me confundi e tirava a queixa, tá? O processo continua sempre em andamento agora. Bom, dentro dessas medidas protetivas aqui, a gente vai ter várias
várias coisas, tá? Esse mecanismo de medidas protetivas foi criado, então, para coibir e para prevenir a violência contra a mulher, né? Como a Ju falou antes, assegurando que ela possa estar segura dentro de um relacionamento, né? E isso independe de raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, religião, idade, tá? Independe disso, mas está relacionado com a questão aí de um relacionamento afetivo entre homem e mulher, e a lei aplicada para a mulher, né? Enfim, algumas dessas medidas: o afastamento do agressor da casa, né? Então, quando existe a denúncia, o agressor é afastado de casa. A proibição dele se aproximar dessa mulher, né? Então, existem medidas que dizem que ele não pode se aproximar a tantos metros dessa mulher. Uma coisa importante de falar é que essa restrição de aproximação, ela não vale só para aproximação física. Ela também é válida como uma aproximação de, por exemplo, mandar mensagem, entrar no Facebook, ficar falando coisas pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, tudo isso ali, essa aproximação, ela não é somente física, tá? Então, tem que estar bem consciente que a pessoa não pode chegar e entrar lá no Facebook e ficar xingando a mulher, porque isso também é uma questão das medidas protetivas, certo? A restrição ou proibição de visita aos dependentes menores, ou seja, se o casal tem filhos, né? E existe essa medida protetiva, ela também pode ser estendida aos filhos, tá? Porque normalmente, quando acontece isso, os filhos também acabam sendo vítimas de violência, né? Não necessariamente física, mas uma violência emocional e psicológica, com certeza, né? E muitas vezes moral também. Proibição ou restrição ao uso de armas pelo agressor, né? Como vocês sabem, né? Agora nós temos umas novas leis que fazem referência ao uso de armas, né? Ou a posse e o porte de armas. E quando acontece isso, o agressor perde todos os direitos de possuir uma arma. Restituição dos bens. Se ele quebrou o teu celular, o computador, a televisão, se quebrou a casa num surto de agressividade, todos os bens têm que ser restituídos também. Então, não é somente ir lá e pagar uma pena comunitária, como antigamente acontecia muito isso. Distribui umas cestas básicas, né? Ou vai lá e limpa um terreno. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a regra, a partir da Lei Maria da Penha, ficou muito mais contundente essa lei, né? Não é uma coisa tão branda como era antigamente, tá? E como a Ju falou, não tem mais essa questão de a mulher ir lá e denunciar por agressão e o homem ir lá e denunciar por abandono de lar. Não existe mais abandono de lar, porque a mulher, em um momento de agressão, de situação de violência, ela vai sair, né? Por prevenção mesmo da própria vida, né? Proteção da própria vida. Então, essa lei era absurda, né? Do abandono de lar. Enfim, depósito de valores correspondente aos danos causados, né? Que tem aí a ver também com a restituição dos bens, e fornecer alimentos provisórios. O homem, ele precisa, né? Continuar a fornecer. Por exemplo, ele sustentava a mulher e os filhos, ele vai ter que continuar sustentando. Não vai poder, sair e agora vocês se virem, né? Então, tem toda essa questão aí de medidas protetivas, né? De proteção a essa pessoa que está em situação de violência. Pode passar, Ju. Alguma coisa também sobre as medidas protetivas quando a lei prevê que a proibição de qualquer tipo de contato com a mulher, com os filhos, ali todas as redes sociais, elas são monitoradas também ela pode ser usada como prova, né, de tentativa de aproximação. E aqui em Santa Catarina, nós temos aí a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que é um programa da Polícia Militar, daqui de Santa Catarina, né?
que direciona esses esforços para a proteção a essas mulheres, proteção e prevenção à violência doméstica contra as mulheres. Tá? Aqui existe, então, uma patrulha feminina, que tem que ter uma policial feminina sempre nessa viatura, né? Uma viatura descaracterizada, que faz rondas nas redondezas onde existe alguma mulher com medida de proteção e alguma pessoa para que, caso se aproxime, né? Muitas vezes eles acabam prendendo em flagrante essas pessoas, porque quando acontece dessa quebra, né, da proteção, da restrição, desculpa, quando a pessoa se aproxima da mulher sem poder estar se aproximando, muitas vezes quando ela liga para a polícia, a pessoa foge. Então, essas rondas, né, feitas por essa viatura descaracterizada, já ajudaram muitas mulheres a fazer a prisão, né? Acaba acontecendo a prisão em flagrante, tá? E tem que ter sempre uma policial feminina nessa viatura, certo? Então, pode passar, Ju. Quando acontece de estar sofrendo uma violência, muitas vezes as pessoas não sabem onde procurar ajuda, né? O que fazer com isso? Agora, o que eu faço, né? Então, existe aí uma série de entidades que podem atuar nessa defesa e ajuda a mulher em situação de violência, né? Então, nós temos aqui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar. Vocês estão observando que está sempre associado direitos da mulher e direitos da criança e do adolescente, porque geralmente numa casa onde existe essa configuração de violência doméstica, né? Porque querendo ou não, a Maria da Penha ela trabalha com a violência doméstica, envolve tanto a mulher quanto os filhos, certo? Então, tem sim essa questão dos direitos da criança e do adolescente envolvidas, certo? Rede de atenção integral às vítimas de violência sexual, a delegacia da mulher, que é o aconselhado sempre a primeira procura ser a delegacia da mulher, né? Inclusive, tem também não é uma lei, tá? Não está dentro da lei, mas existe um amparo também para que dentro da delegacia, quando seja feita uma denúncia, ela seja aceita, né? Porque ainda existe, infelizmente, existem muitas delegacias que vão questionar, né, essa questão da violência. Mas o que está acontecendo? Você não está exagerando? Você tem certeza que quer fazer essa denúncia? Depois que fizer a denúncia não vai poder retirar. Então, a partir do momento que existe, né, aí a solicitação de medida, a justiça é obrigada a fazer essa proteção à mulher, tá? Até vou ler aqui para vocês, ó. É importante destacar que, se a mulher pedir, os agentes de segurança pública e justiça têm o dever de fazer a solicitação das medidas ao sistema de justiça, uma vez que ainda são recorrentes os casos em que profissionais consideram que a mulher está exagerando e não reconhece a gravidade da violência doméstica familiar, né? Então, muitas vezes isso pode até chegar a casos extremos como feminicídio. Então, é muito importante estar consciente que não, vocês têm obrigação, né? Então, quando acontecer talvez a gente não sabe quem procurar, tem todos esses conselhos aqui para poder ajudar. Enfim, tem o centro de referência só um pouquinho que está aparecendo aqui de atendimento à mulher em situação de violência, e também só um pouquinho, o juizado de violência. Eu não consigo ler aqui, Ju. Consegue ler? Está bem em cima. Mas, enfim, todas essas redes são de atendimento à mulher em situação de violência, tá?
além disso, tem os números que são os números de Disque Denúncia, tá? Tem o número da Polícia Militar, que é o 190, que é o número de pré-emergências, né? Tem o 180, que é o Disque Denúncia, que ele vai receber chamadas direcionadas à violência contra a mulher. E tem o 181, que é o Disque Denúncia de Santa Catarina, ou seja, o 180 vai cair lá em Brasília, né? Onde é a central, e de lá vai ser encaminhado para o local onde está ocorrendo a situação de violência. O 181 é o número direto de Santa Catarina, então é um atendimento mais rápido, né? A gente sabe que mesmo sendo emergência, muitas vezes tem toda aquela burocracia e tal. Então, se você quiser ter um atendimento mais rápido, disca o 181, que ele é direcionado a Santa Catarina. Então, seria, digamos, o primeiro número a se ligar no caso de emergência na situação de violência contra a mulher. E aí, Karen, só para complementar, se tiver acontecendo a situação de violência na hora, a mulher está apanhando, sendo espancada na hora, primeiro ligar para o 190, que aí a polícia vem, né, para ir acabar essa situação. Porque aí o Disque Denúncia não vai ser tão rápido como a Polícia Militar. Claro que aí depois essa mulher vai ser encaminhada para a Delegacia da Mulher e tal. Mas se for a situação que estiver acontecendo na hora, liga para a Polícia Militar. Isso. E acho que seria... a minha parte seria mais ou menos por aqui. Então, pessoal, aí a gente já está se caminhando para o encerramento, tá? Mas aí eu queria só falar para vocês, como eu disse lá no começo, só para complementar, né, que o Marco Antônio, ele o tempo todo, né, disse que ele não era culpado, que isso não aconteceu, que houveram os 4 assaltantes na casa, sim, né? E aí eu disse para vocês que depois ele escreveu um livro, né? Depois ele escreveu mais 3, então, na verdade, ele escreveu 4 livros. Então, vocês veem que ele tem pão todo que ele ficou em liberdade, que ele refez a vida dele, foi em Natal, ele é economista, né? Então ele trabalhava em empresa, ele dava aula na universidade, então ele ficou esse tempão todo fazendo o que ele quis. Ele casou mais 2 vezes, teve mais 2 filhas, né? Inclusive, a última esposa dele, ela sofreu agressão por parte dele, ela fez a denúncia, depois eles se separaram, enfim, né? E aí, o que ele sempre disse é que ele ficava... Claro que quando aconteceu toda a situação, as pessoas olhavam para ele, sabiam o que ele tinha feito, né? Tanto que ele se mudou para Natal, né? Mas ele escreveu mais esses 4 livros, ele sempre quis dizer que ele era inocente, ele não tinha feito nada. E até eu tirei essa frase aqui de uma entrevista dele, né, que ele disse que a Maria da Penha me transformou num monstro. Eu não tentei matá-la, o único erro foi ser infiel. Então ele diz que tudo isso que ela fez, essa denúncia, essa mentira, toda foi porque ele foi infiel no casamento. E ela quis se vingar dele, né? Então, não conta nada do que foi realmente visto, que ele realmente aconteceu, que a justiça... Não, ele está todo mundo contra ele. E todo mundo foi um complô contra ele, né? Então, assim, como eu disse, a gente vai pesquisar na internet, a gente não acha muita coisa sobre ele, porque ele realmente ficou recluso, né? Lá em Natal. E a última notícia que eu tenho dele foi uma matéria, na verdade a última e a primeira, porque ele nunca deu entrevista, né? Ele escreveu os livros, mas ele nunca deu entrevista. Essa entrevista foi em 2011 para Isto É, né? Então a repórter foi lá na casa dele lá em Natal, que é essa foto aqui, é onde ele mora, numa pensão de como é que fala, um quartinho só, né? E na época, lá em 2011, ele disse que pagava R$280 e eram os amigos que pagavam, porque ele não tinha renda, né, porque ele disse que não conseguiu emprego depois, né? Então, essa matéria foi de 2011, onde ele conta essa história, que ele é inocente, que foi tudo um complô, tudo culpa da Maria da Penha, que ela é um monstro. Então, ele continuou sempre falando isso, que ele era inocente, né? Isso em 2011. Depois eu vi em algum lugar que ele tinha morrido, mas eu não tenho certeza, porque não tem mais nenhuma informação dele. Eu até tentei pesquisar na internet, procurar se tinha mais alguma coisa mais atual, mas não tem.
Eu li em algum lugar que ele morreu, mas também nem lembro onde que foi, também nem sei se ele morreu realmente ou não, mas sei que ele acabou assim, né, num quartinho, né, de pensão, sozinho, e dizendo que ele era inocente. A Maria da Penha que era um monstro, que foi tudo a armação dela. Ela fez a cabeça de todo mundo, da OEA, de todo mundo foi enganado por ela, é o que ele diz, né? E não foi o que foi comprovado pela justiça, né? Então, só para vocês saberem, né, dessa história, né? E a Maria da Penha, então, depois que aconteceu isso tudo, ela criou uma ONG, né? Ela percebeu que várias mulheres sofriam, passavam por violência, e ela entendeu que, enquanto figura pública, né, ela ficou conhecida por isso, foi tão importante na legislação, ela tinha que continuar nessa luta e se dedicando a essa causa. Então, ela criou essa ONG, que é o Instituto Maria da Penha. Eu coloquei aqui para vocês o site, né, dessa ONG, aonde ela faz várias palestras no Brasil todo, né, a Maria da Penha, e eles têm toda uma rede de atendimento para ajudar essas mulheres que sofrem violência doméstica, né? Então, assim, só o que a gente queria deixar claro para vocês é que a gente sempre fala isso, né? A Karen sabe que a gente sempre fala isso nas palestras. A gente não deve julgar essa mulher, né? Porque essa mulher passa por muitos julgamentos, sim. Então a gente não deve julgar, nossa, mas ela apanha tanto tempo, e ela não faz nada, ela não quer sair dessa vida, não é que ela não quer. Tem todo o envolvimento, tem sentimento, muitas vezes essa mulher ama esse homem, e é muito confuso para uma mulher que ama o homem entregar ele, fazer uma denúncia. Não, mas espera aí, ele me ama também, ele faz isso porque ele tem ciúmes, porque ele me ama muito. Então essa mulher tem todo o envolvimento emotivo, emocional, né, com esse homem. Então não é tão simples assim. Muitas vezes envolve dependência não só emocional, mas financeira. A mulher não sabe para onde que ela vai, né? Então a gente nunca deve julgar, né? No entanto, quanto a gente sabe que acontece, né, esse tipo de violência, a gente tem sim que fazer a denúncia, né? E todos aqueles órgãos que a professora Karen falou, eles foram criados a partir da lei. Que foi entendido que a gente não pode tirar esse homem de casa ou prender esse homem, enfim, e essa mulher vai para onde? Como que ela vai se proteger? Então foi criado todos esses mecanismos para poder auxiliar essa mulher que está sofrendo violência doméstica. E né? também, Então eu sei que dentro dessa rede que existe, que é chamado de rede, existem também algumas casas de assistência, né, que vão receber, alguns abrigos que vão receber a família, né, no caso de uma mulher que não tem para onde ir com os filhos, aí eles são recebidos, sim, também dentro de alguns órgãos que vão atuar como abrigos para essa família, lares temporários. E uma coisa importante a se falar também é que muitas vezes acabam perguntando assim, mas só existe lei para a mulher, né? Não é que só existe lei para a mulher, existe essa lei específica para a mulher devido ao número de casos, né? Hoje a gente não trouxe os dados do número de feminicídios e de agressão contra a mulher que existe aqui, principalmente em Santa Catarina, tá? Que é um dos estados que mais possui dados alarmantes aí sobre a violência contra a mulher, tá? Existe sim proteção para o homem, né? Sempre existiu lei sobre agressões, né? Independente de ser agressão de homem contra homem, homem contra mulher, mulher contra homem, mulher contra mulher. Existe sim lei que vai proteger um homem no caso dele sofrer agressão dentro do casamento, né? Tipo, a mulher bateu, esfaqueou, matou, enfim, existe, essa mulher vai ser punida, né? Não é só que a mulher pode fazer o que ela quiser. Acontece que existe uma lei específica para a mulher, que é essa lei chamada de Maria da Penha, tá? Essa lei é específica para a mulher, mas não quer dizer que não existam leis que vão proteger também os homens, tá? Só para a gente deixar bem claro isso. Isso. E aí, como a Karen disse, a gente não trouxe dados, né? Até porque não daria tempo, né, para a gente estar falando sobre isso. Mas a gente entende também que hoje a gente vive uma época um pouco diferente.
com relação à violência doméstica contra a mulher, porque a gente vive num período de isolamento, né? A gente está passando por essa pandemia, então as mulheres foram obrigadas a ficar em casa e muitas estão em casa com o seu agressor, né? Então a gente está passando por um outro período agora que vai ser bem importante a gente discutir também. A gente pensou em trazer para um próximo momento para a gente conversar então sobre a questão da violência doméstica no período da pandemia, né? Porque os números dizem que a violência baixou, mas será que baixou? Será que essa mulher não está fazendo essa denúncia? Enfim, são vários questionamentos, né? Valdeci, quer falar, tem alguma coisa para uma contribuição? Não, na realidade, algumas questões aqui que eles perguntam, não seriam propriamente perguntas, né? Mas algumas questões ali levantadas entre eles, né, na conversa, ali no bate-papo, que às vezes é bom a gente colocar, né, para mais ou menos a gente falar alguma coisa ou mostrar o que eles estão pensando, né? Então, aqui, por exemplo, a Aline falou da questão, muitas vezes, que o menino que fica a primeira vez, né, com outro menino. E muitas vezes esse menino ele não quer usar o preservativo e muitas vezes ela é chantageada por isso. Então, quer dizer, é uma coisa para se pensar também, né, que isso acontece mesmo, e aí já mostra, né, desde uma idade, né, já mais recente, né, o menino já quer dominar uma relação, quer forçar talvez a menina a fazer uma coisa que ela não quer. E aí o Gabriel disse, né, que o corpo é da mulher, né, e ela tem o direito de cuidar dele, né, e saber a hora certa que ela quer e do modo que ela quer, e ele tem que respeitar isso, certo? E também levanta essa questão do machismo, que o machismo ainda é uma questão cultural e está muito enraizada, né, realmente. A gente vive isso é uma questão dentro, não digo só do Brasil, tá, gente? Isso é uma questão mundial, tá? O ser humano, ele é igual aqui, ele é igual nos Estados Unidos, na Rússia. Essa questão do homem contra a mulher não é só no Brasil. Logicamente, no Brasil, talvez a violência possa ser maior, mas a violência, ela acontece, né, no mundo todo. E essa questão da cultural enraizada, isso realmente acontece, né? A Beatriz diz que amor e ódio é a mesma coisa, né? Quer dizer, já colocou essa questão, a gente pode pensar um pouco nisso, né? Quando você chegou ao amor, chegou ao ódio, enfim, né? É uma via de mão dupla, talvez, ela pensou assim, né? O João Ricardo levantou a questão do aborto, né? Aborto é uma coisa muito séria e muito difícil da gente colocar apenas por uma palavra, né? Falando que, de repente, o aborto pode ser um assassinato, quer dizer, é o pensamento dele, é uma questão que a gente não pode nem comentar, porque a gente teria que ter, né, talvez uma web só para isso, para a gente levantar essas questões e ver, né, com mais claro, né, as vertentes de cada lado. Não tem isso. Eles falam muito da questão da lei. A questão da lei ali, alguns falam que a lei, de certa forma, não acontece. Eles dizem que a lei, ela existe, a lei está ali, mas a lei, ela não é adotada, e é muito demorada. Então, é uma outra situação também que a gente teria, talvez, até que ter um tempo maior para falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que a lei, hoje em dia, ela é mais colocada, ela é feita, né, mais do que antigamente. Então, a gente não pode pensar dessa maneira. Você não vai punir, você não vai denunciar porque a lei não funciona. Eu acho que não é esse o caso. Tem que denunciar, exatamente, quanto mais denúncia você faz perante alguma coisa que você vê, né, em relação à mulher, à violência, mais a lei vai funcionar, tá? O problema é que você não pode omitir isso, né? E talvez seja só isso daí, a questão da lei, a questão da sexualização na música também, colocaram isso em questão, né? Muitas vezes a música, ela passa por uma sexualização e a arte é ficar de lado, também é esse questionamento, tá? E no caso aqui, o Otávio deu duas ideias de fazer, talvez, alguma web, né? Uma é sobre a questão da tecnologia, né? Que ele acha que os games, os vídeos, as redes sociais, tem pessoas que ficam muito tempo, né? Às vezes, nos jogos, até dias, entendeu?
e ele acha que isso é uma questão que teria que ser comentada um pouco mais. O que causa isso, né? O que pode causar esse tempo da pessoa ali sem dormir, sem comer, enfim, na internet. E a outra questão também é a questão que ele colocou aqui do suicídio e da depressão infantil, né? Alguns levantaram ali que isso já foi comentado uma vez, mas não em detalhes. Então, também seria uma outra opção da gente fazer uma web. Levaremos isso para a Juliana e para o grupo do DEP. É isso aí, obrigada, Valdeci. Obrigada aí pelas contribuições. Como o Valdeci disse, a sugestão do João ali da gente falar sobre o aborto, a gente pode falar muito sobre direitos sexuais e reprodutivos, né? É importante falar sobre isso, claro que a gente não vai conseguir falar assim brevemente, né? Então é um tema que a gente pode estar pensando. E aí eu vi que o pessoal estava comentando da lei, a lei não funciona e tal. Logo no começo da minha fala eu disse, a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo, o problema é fazer ela ser cumprida, né? Isso eu já falei lá no começo. Então, assim, para começar, as pessoas não conhecem as leis, né? Como é que eu vou exigir que uma lei seja cumprida se eu nem sei o que a lei fala? Né? Então, a gente tem que começar pensando por aí. As leis, a gente precisa, infelizmente, cobrar, porque senão realmente elas não são cumpridas. Mas a gente precisa conhecer, né? Então é isso, é ler, é se informar e conhecer o que realmente a lei diz. Tenho certeza que vocês nunca leram a Lei Maria da Penha, né? A gente falou brevemente aqui. Então acho que é importante, antes da gente falar que não são cumpridas, não funciona, vamos conhecer, vamos, né, se informar para poder fazer essa cobrança, né? Inclusive quando a gente vai votar, né? Vamos saber quem a gente está votando para cobrar deles também.